Fala, minha galera do Brasil, estamos de volta com mais um podcast, né? E eu sou o Ricardo Augusto, vou estar com você aqui nesse bate-papo. Toda semana eu tô aqui, né? Mas eu vou estar com você aqui. E lembrando que o nosso podcast não pode deixar de agradar aí os nossos patrões. Nosso podcast tem o apoio da Arte Viva Madeiras. Você que é proprietário de fazenda, chácara, sítio, quer fazer aí a sua personalização da entrada da sua propriedade, você vai entrar em contato para você fazer a sua placa de madeira com Arte Viva Madeiras. E tem também tábua de churrasco, mesa rústica. Deixa aí a sua entrada da sua fazenda, da sua chácara, a cozinha ali, a área do seu sítio, deixa ali bem bonitinho com a mesa rústica para receber a galera aí final de ano, né? Dá tempo ainda, tá bom? Tá aí na descrição o telefone, o WhatsApp. E também Compra Segura Goiânia. Você de qualquer lugar do Brasil quer comprar roupas no atacado com segurança, entre em contato com a Compra Segura Goiânia, uma equipe de assessores aqui que vai pegar sua mercadoria, levar na transportadora e seu material chegar com qualidade. Hoje eu estou aqui com um parceiro, né, que vai estar comigo conduzindo esse podcast, que é meu amigo Adailton Fernando. Seja bem-vindo também ao podcast aí pela primeira vez aqui na bancada comigo. Isso é uma dupla de dois. Ricardinho e Fernando, ou Ricardinho e Adailton, qual fica melhor? Ricardinho e Adailton tá fazendo uma dupla sertaneja, né? O que nós vamos cantar? Vamos cantar um modão de viola. Menino. E o nosso convidado especial hoje é o nosso amigo Cícero Vitor. Ele é técnico de futebol, jogador, jogou no Palmeiras, jogou no Goiás, jogou também no Cruzeiro. Falei a sequência certa? Começar pelo Goiás. Errado. Ele jogou no Crack, no Goiás. No Crack, no Goiás. No Palmeiras e depois no Cruzeiro, né? Depois no Cruzeiro. Vitinho, seja bem-vindo ao podcast. Eu que agradeço, né, o convite de vocês. E aí faltou também o esporte, faltou o Santa Cruz, faltou o Goiânia, né? Mais gente, mas é time demais. O meu andarilho da bola, rapaz. Se fosse falar esses trem tudo, ia ficar uma hora falando. Jogou muito, hein? Não, eu acho que eu joguei foi em poucos times, né? Só que eu fiquei mais tempo, passei quase 8 anos no Goiás, passei 4 anos no Santa Cruz, passei 3 anos em Catalão no Crack, né? E foram apenas 10 times, né? Tem jogadores aí que jogou em mais de 20 times. Que então, coisa, né, cara? Eu peguei uma identificação maior com o Goiás e com o Santa Cruz, né? E pelo Crack de Catalão, os lugares onde eu fiquei mais tempo. Antes de falar onde é que você nasceu, como é que você começou, onde é que você conheceu essa fera aqui, rapaz? Que ele também, pra você que é de qualquer lugar do Brasil, o Adailton Fernando é árbitro de futebol. Hoje ele tem uma outra profissão aí do poder da mão, depois ele vai falar um pouco mais aí. Mas como é que foi vocês conheceram? Foi no futebol, jogando aí, apitando? Como é que foi esse negócio? Na verdade, a gente conheceu no campo, mas a gente teve afinidade lá no colégio dos nossos meninos, eles estudam juntos, e lá a gente afinou mais as arestas. Até porque quando você tá jogando ou apitando, né, Vitinho? A gente entra, sai, e às vezes você não tem aquele tempo, você tá naquele envolvimento. E lá no colégio dos meninos a gente fez essa amizade mais próxima. Ô Vitor, você é goiano mesmo, do Pé Rachado? Como é que é? Eu sou alagoano. Você é alagoano, rapaz? Sou alagoano, tem 20 anos que eu estou aqui no estado de Goiás. E você não perdeu o sotaque, ainda puxa um pouquinho, não puxa? A fala dele ainda não. Ainda não um pouquinho, né? E você começa a jogar futebol lá ou foi pra cá que você se interessou? Eu sempre, desde pequeno que eu jogo futebol, né? Minha família toda joga futebol desde pequeno, então... É o contrário da minha. Isso foi passando de geração em geração, né? Meu pai jogava, meus irmãos mais velhos também jogavam. E meu irmão, que é um pouco mais velho que eu, também começou a jogar, né? E aí eu já tinha esse desejo, quando eu vi meu irmão jogando, né? Aquele desejo em mim aumentou muito mais, né? E depois de 2, 3 anos que ele tinha profissionalizado, eu comecei a jogar profissionalmente também. E já tem 20 anos, né, que eu tô aqui. Lá em Alagoas, você chegou a jogar em algum time que disputou alguma coisa? Não. Lá você só como dei aquele foi se preparando, né? Rua, né? E meu primeiro time profissional foi em Catalão. Em Catalão? Catalão foi no Crack? Isso, no Crack, 2002. E quem te trouxe pro Crack, Vitinho? Então, a gente morava... Minha mãe mora até hoje, né? Em Alagoas. Uhum. E é zona rural. A cidade mais próxima de Alagoas é Delmiro Gouveia, que dá 35 quilômetros, mais ou menos, 40. E aí lá tem a divisa, né, com a Bahia, que é só atravessar a ponte, tá em Paulo Afonso, que é uma cidade bem legal também, né? E daí a gente... Pela dificuldade que tinha, a gente não ia resolver as coisas em Delmiro, né? A gente ia resolver em Paulo Afonso porque era mais próximo. Atravessava a ponte, você estava na cidade. E ali nós criamos muitos amigos, né? E aí começamos a jogar ali na cidade e tal, e foi pegando esse gosto mais. E comecei a jogar o campeonato amador na cidade. E um português me viu jogando e falou assim, eu vou arrumar um clube para você. Eu falei, será que vai mesmo, né? Tanta pessoa já prometeu e não arrumou. Só que antes dele falar isso para mim,
ele falou para alguns amigos meus na cidade o seguinte: eu preciso de um atacante para levar para Portugal urgente. E aí esse atacante que o pessoal arrumou foi meu irmão. Ó, que legal. E ele falou assim, ó, você não vai nem treinar hoje, porque eu vou levar você para você não se machucar. E aí eu treinei, ele, ó, vou arrumar um time para você. Falei, beleza, quero. Isso era no meio do ano de 2001, né? E aí passou 3 dias, ele levou meu irmão para Portugal. Eu falei, cara, você levou meu irmão sem vir jogar? E pra fora do país? Esse vai surgiu uma luz, né? Pode dar certo. Então aí, falei assim, ele vai arrumar um pra mim também no lugar, né? E passou 6 meses e ele arrumou o craque catalão. Mas esse português é aquele português de Anápolis ou não? Não, né? Não, é outro. Entendi. É outro. Antigamente, isso é tipo olheiro que os caras falam? Mais ou menos? Não, é olheiro. É o olheiro, né? Exatamente. Ainda continua tendo olheiro hoje em dia? Muito. E hoje aumentou muito mais, né? Tem uns olheiros profissionais agora, né? É. E agora os olheiros também estão pela internet, né? A galera tá muito antenada na internet, né? Porque hoje existe, né, Vitinho? Hoje existe muito DVD. Não, hoje em dia não é nem um DVD, né? São jogadas, né? Eles, por exemplo, tem muitos jogadores que jogam 90 minutos e às vezes dá uma caneta. Cara, marca aí a caneta. ele pega a caneta, tu corta o lance, só a caneta. E aí posta, né? O jogador deu uma caneta, mas aí continua a sequência da jogada, não dá em nada. Não dá em nada. Entendeu? Vitinho, então a gente pode falar que o jogador hoje é o verdadeiro jogador do Instagram, só no Flash. Só jogador de caneta. Assim, cara, eu não tenho nada contra, né, de rede social e tal. Eu até tenho, mexo menos, não mexo tanto, igual eu vejo muitos postando, né? Mas, assim, é geração, né? Se a gente for ver a nossa geração lá atrás, tinha as nossas particularidades, né? Então, a era da tecnologia, né, chegou, né? Todo mundo usa por uma forma ruim, outros para boas, né? Ô, Vitinho, mas falando isso aí, deixa eu explorar ele. Pode mandar bala, moço. É o seguinte, eu fiz essa pergunta para uma pessoa há uns 6 anos atrás, era um instrutor, coordenador lá da CBF, quando a gente estava na pré-temporada. Eu falei assim, ó, para nós, você falou 2001, em 2001 eu estava me formando, terminando o curso de arbitragem, que foi 99 a 2001, e estava entrando para a categoria de base da arbitragem. Mais ou menos você trilhou um caminho, eu trilhei outro, e nos nossos caminhos nos encontrou lá na frente. E o que eu observo? Você falou para mim que veio de uma cidade, Alagoas. Pelo que você contou, uma cidade, um lugar humilde, né? Onde as pessoas, todos humildes, raladeiros, papá. E quando aquela luz que veio ali daquele cara, pô, vou levar um cara para Portugal, tal. A gente sabe que quando a esmola é muito, o que acontece, Cardinho? O Santos confia. O Santos confia, né? Então, nessa época, você pensou, pô, vou ter essa oportunidade, aquela coisa. Então, a gente, Ricardo, aqui nós somos contemporâneos de idade, a gente pode falar que o nosso passo a passo foi sempre ralado, né? Ninguém chegou e falou assim, tamo, Vitinho, uma Land Rover pra você de presente, tamo, Ricardinho, tamo, Fernando. Apesar de hoje eu ter uma, mas não é por isso. É isso, mas essa também não foi esse povo que te deu, foi? Não, teve que comprar. Então, a pergunta eu fiz essa pergunta pra essa pessoa. Você hoje, com experiência vasta, que você jogou em grandes times, é muito difícil lidar com essa geração, me dá o celular e corta uma reguinha no meu cabelo? É muito difícil pra você que é da nossa geração e não teve nada de graça. Aí o moleque hoje dá eu não vou falar o nome, eu tenho alguns clientes que são jogadores de futebol, 15, 17 anos, os caras têm Land Rover e têm Mercedes. E não jogou 10%, você jogou no seu pé esquerdo. E o pé esquerdo seu é ruim. E aí? O que você fala pra mim? Então, já vou direto, né? Depois eu explico o porquê. É difícil, cara. É difícil mexer com essa geração nova, né? Uhum. Por quê? Porque muitas vezes eles esquecem o principal objetivo do futebol, né? Muitas vezes eles esquecem. Muitas vezes eles se preocupam com o extracampo. O acessório. Né? E não visa somente o lado na prática, né? Que é dentro de campo, que é o mais importante, né? Claro. É o produto. Então, assim, muitos meninos, né? Muitas pessoas, tanto no futebol como em outros esportes, como na vida, eles acham que eles vão ganhar as coisas, né? Sim. E ninguém vai te dar nada. Tem almoço de graça, não. Né? Assim... De graça só chuva, né? Eu não ganhei nada de graça, cara. Não ganhei. Eu conquistei. Sim. Né? Para mim ter o respeito, né? Que é o mais importante de tudo. Lógico, dinheiro é bom, você ter seus bens é bom, né? Mas não tem nada melhor, cara, do que você ter uma família, né? Vivendo bem, estruturada, e o respeito por onde você passa, né?
Então, isso aí é um legado que ninguém tira de ninguém. E agora, assim, ninguém quer pagar o preço, né? Pra ter isso. Ninguém quer tá ali, ó. Quer pegar o negócio mastigado, né? Ninguém quer se preparar pra pagar esse preço. Porque muitos querem jogar um clássico, mas ninguém quer se preparar durante a semana. Vou me preparar aqui, ó, pra quando chegar lá eu fazer Executar. bem feito. Sabe? Então, assim, quando eu te falei lá de 2001, 2002, eu me preparava. Por quê? Porque eu sabia que eu tinha uma dificuldade que eu precisava me preparar para quê? Para quando a oportunidade chegasse, eu falar assim, essa oportunidade eu não largo. Né? E duas oportunidades muito que eu me recordo facilmente, foi quando eu cheguei em Catalão, né, com a chinelinha havaiana na mão. Um prego embaixo. Com uma bermuda de jogar futebol mesmo, uma camisetinha, uma mochila na mão e uma chuteira, né? Que aí essa era nova, né? Meu irmão tinha mandado de Portugal pra mim, ninguém mexia nela. Eu preferia jogar descalço do que colocar ela no pé. Que isso. Sabe? E quando eu cheguei lá em Catalão, né? Eu fiquei num quarto com 2 amigos meus, um de Belém e outro lá de Minas. E aí desci pro treino. Cheguei lá e o presidente falou assim... Os outros 2 meus amigos cumprimentou o presidente, né? E o presidente falou pra mim, e você? Eu falei, não, eu vim treinar. Eu falei, não, mas você é à tarde no junior. Eu falei, não, eu vim treinar no profissional. Que isso, legal. Eu falei, vim treinar no profissional. E lá ficou me olhando assim, de cima embaixo, de baixo em cima, né? E eu, tá, vou treinar, né? Treinei num dia, no outro teve um coletivo, eu falei assim, é a oportunidade da minha vida. Eu sei que eu tô cansado, eu sei que eu peguei 2 dias de viagem de ônibus. Nossa. Né? Eu sei que eu fiz físico ontem, mas se eu perder essa oportunidade, já era. Será que eu vou ter outra? Você parte um pouco também da personalidade do cara, né, bicho? Lá na frente, o resultado, às vezes o resultado que você teve na vida pode também ter contado muito com essa primeira opinião sua, né? De me impor ali para poder... Pois é. E aí eu fui pro treino, né? O lateral esquerdo forte, eu baixinho, magrinho, falei, não vou ganhar um desse cara. Falei, não, vou ganhar sim. Vou ganhar. E ganhei. Com 30 minutos, ele substituiu o lateral esquerdo do time titular pelo reserva. Né? E no outro dia seguinte, a mesma coisa. Sabe o que aconteceu? Eu assinei meu primeiro contrato profissional, depois de 3 treinos, um físico e 2 coletivos. E o lateral esquerdo, que é o titular, né? Ele foi liberado. Sabe? E ali eu joguei alguns jogos, eu ainda tinha idade de base. E aí fiquei em Catalão em 2002. Nós fomos rebaixados para a 2ª divisão do Goiano. Só que eu tinha idade de base, né? Eu fiquei, joguei bem na base. E aí o ano seguinte eles me fizeram o convite. Vamos, volta para cá. Eu falei, volto. E o treinador do Crack 2002 tinha assumido um time em Belém em 2003. E eu fui para lá, né? Só que quando foi começar a 2ª divisão, eles falaram assim, ó, volta. Eu falei, volto. Quando eu fiz meu primeiro contrato, ganhava R$500. Fui para Belém para ganhar 1.000. E aí apareceu uma proposta para mim, vai contar em Belém, para voltar pro Crack, para a 2ª divisão, e uma para pro Maranhão. Para ganhar 1.500, R$500 a mais, né? Opa. Já ajudava, né? Para quem não tinha nada. Ué. E aí eu conversei com o técnico lá e falei assim, Vitor, é o seguinte, o Maranhão é mais, só que em Catalão, lá em Catalão, a visibilidade, a vitrine é melhor. Falei, você tem razão, eu volto. E aí o pessoal, não, eu pago 600. Ah, tá bom. Tá bom, vamos, fui. Cheguei lá, a gente foi campeão da 2ª divisão. E aí voltei para Belém de novo. Quando chegou em dezembro, eles falaram assim, volta. Eu falei, não, vou ficar aqui mesmo, em Belém. Só que aí passaram 2 meses, a dificuldade do clube aumentou. E eles me ligavam de novo, volta. Eu falei, volto. Voltei, a gente foi campeão da 1ª. E aí acabou a 1ª divisão, renovei o contrato de 1 ano, até maio de 2005. Naquele ano, 2004, eu ainda joguei a Série C pelo Crack, né? De Catalão. Do brasileiro. Do brasileiro. E aí, em 2005, em dezembro, começa a preparação, né? Para o Goianão. Comecei a treinar normal. E em janeiro, começou o Goianão, né? O meu primeiro jogo do campeonato foi contra o Goiânia, na Serrinha. O estádio de Serra Dourada estava em reforma. E aí o Goiás cedeu a Serrinha para ir jogar, né? Só não podia ser no domingo. Tinha que ser no sábado, né? Porque domingo eles tinham um clássico. Sim. E aí na Serrinha, quando tinha jogos, depois até quando eu cheguei lá eu fazia isso. Quando tinha jogos que a gente tava concentrado, a gente descia para ficar assistindo o jogo, né? E aí no sábado à tarde o pessoal tava concentrado para jogar domingo, né?
Sim. Então não tinha nada pra eles fazer ali, que é próximo, eles desceram tudo pra assistir o jogo. Aí desceu o presidente, técnico, auxiliar técnico, preparador físico, tudo lá. Galera. E aí, cara, na verdade, eu nem pensava nisso. Só que eu arrebentei com o jogo. Deitou no jogo, acabou. Primeiro jogo, o presidente e o técnico falou assim, vamos olhar esse menino. É aquela história da preparação, né, que a gente falar. Eu me preparei pra isso. E aí o cara foi ver mais 2 jogos, né, o Vanderlei. E falou assim, contrata. E você aproveitou, né? Isso aí já é o Goiás, né? Isso eu em Catalão ainda, e o Goiás me contratou, né? Aí o Goiás contratou, né? Isso, e passou 4 jogos do Campeonato Goiano. Você jogava com a Presidência? No sábado? Não, com Goiânia. Ah, com Goiânia. É, com Goiânia. E aí o Raimundo Queiroz me ligou, eu quero você aqui. Eu falei, eu também quero ir pra aí, na hora, como é que eu não quero? Claro que eu vou. E aí eu assinei um pré-contrato com eles, né? E aí, cara... E aí, mas você não falou, você foi falando que ganhava pouquinho, quando chegou nessa parte, você não falou de valores, né? É. Goiás aí, Conta pra quando nós assina o isso aí. contrato já do Goiás, melhorou, né? No Goiás já melhorou, né? mas melhorou quanto na época? Aí é segredo. Não, mas assim, o que eu acho interessante que o Vitor falou aí, ô Ricardo, pra você ver, a pergunta que nós fizemos lá atrás, né? Igual nós falamos, nós somos contemporâneos aqui, e cada um dentro da sua história, mas a história, na época, pra nós, foi igual. Nada foi entregue de mão beijada. Você vê ele falando, ó. Primeiro é a personalidade, né, Vitor? Porque assim, pensa, eu sei porque a gente tá no meio de futebol, a gente sabe como é que é a bola, mano. O cara chega lá e o presidente olha e fala assim, ô, meu filho, você veio fazer o que aqui? É o gandula daqui? Não, moço, eu vim, não, moço, Júnior, não, moço, eu vim treinar. Então, talvez, aquela, como diria Marconi Perillo, ser tão prepositivo igual você foi, o cara podia até não dar moral pra vocês. Mas ele falou assim, cara, deixa esse moleque treinar. Né? E aí você aproveitou. Já mostrou, né? garra, né, cara? E outra coisa, detalhe. Como o Ricardo não conhece o campo lá do craque, até hoje o gramado tem as suas dificuldades, né, Vitinho? Pensa, o Vitinho comendo a bola lá em Catalão. Aí ele pegou e chegou na Serrinha. Um gramado ruim, né, Vitinho? Um gramado ruim? Grama desse tamanhozinho. Moço, tratorou o negócio, né, cara? E foi uma etapa importante da vida dele, né? Foi Talvez... 5-6? 2005-6? Foi isso. E aí quando eu cheguei em 2005 no Goiás, né? Aí você toma aquele baque, né? Você sai de uma cidade Time menor grande, e pô. chega numa cidade enorme, vai treinar, tem que pegar táxi ou carona, e lá a gente ia andando mesmo. E quando eu cheguei, a gente tinha o Paulo Baia, né? Nossa senhora, papai. Que comandava tudo, né? Fazia gol de falta, de pênalti, batia escanteio, os caras faziam gol de Capitão. cabeça, e se a gente ganhava jogo, era um gol dele ou uma assistência, um dos dois. E aí eu falei, Paulo Baia absoluto, tinha mais o Acácio, que era um reserva imediato. E presidente no gol, né? Tinha Não esquece. E tinha o Kleber Goiano, que fazia ali também. É. E eles contrataram, além de mim, contrataram outro atleta, né? O baiano. Falei, cara, tem 5 peças. O Baiano eu já tinha jogado no Palmeiras na época, né? Não, mas não é esse baiano, não, é outro baiano. Ele veio lá do... De Baiano. Não, mas eu ia falar agora, baiano que não falta, muito velho. baiano. Você vê que o Caio é baiano. Tem muito baiano. E aí, cara, 5 opções. Eu falei, nossa, e agora? Tem que ser pelo menos segundo, né? Mas o Baiano, ele já jogava com a Não. 2, mas fazendo a meia, né? Não, ele sempre... jogava de ala. E aí o Kleber Goiano cobria ele. Ah, tá, verdade. E aí, quando foi começar o Campeonato Goiano, Brasileiro 2005, na estreia ele machucou, né? Na semana da estreia ele machucou. Você fala Paulo Baia ou o Paulo o Baia. Goiano? Paulo Baia. Foi assim, tem que ser eu pra Você jogar, falou, né? papai machucou. E aí eu joguei 3 jogos, que ele tava machucado, eu joguei os 3 jogos e joguei bem, né? Então assim, eu já fui um reserva imediato. Né? E aí eu fui em 2005, voltei pra reserva, né? Com o Paulo Baia jogando. 2006 eu alternei, altos e baixos, comecei jogando, depois eu assumi, depois fui pro banco, depois eu assumi minha vaga, né? 2006. E aí, em 2007, fui bem também. E 2008, 2009 foi meu auge, né? Então foi culpa sua que você empurrou o Paulo Baia pro meio de campo. Pois é, em 2006 o Paulo Baia foi pro Palmeiras. E quando ele voltou, em 2007, né? 2006 jogou no Palmeiras, 2007 ele retornou. E aí ele já foi pra meia, jogar de meio de campo. E outra Você coisa foi ou também. ele, né? Não, o Paulo Baia... Tá, você tá me falando. Como o Paulo Baia machucou e você assumiu essa posição, você falou foi em 2007 você foi o melhor do Goianão? 2008. 2008, né? E outra coisa, eu ia perguntar uma coisa. Você sempre jogou de lateral? Quando eu era da base, eu joguei na frente, né? E aí, profissional, eu joguei de Ficou lateral. lateral. mesmo. E aí, no último ano de profissional, eu joguei na frente. No meio e no ataque. Que coisa, né, Ele cara? adora o homem, viu? É. E depois do Goiás, você vai pro Palmeiras. É isso. Depois do Goiás, eu fui pro E como é Palmeiras. que foi a saída sua pro Palmeiras?
Como é que isso aconteceu? Então, o Palmeiras tinha um desejo antigo de me contratar, né? Desde 2006, quando eu fiz um bom campeonato brasileiro. Então, Quer mais uma aguinha também? eu ainda resisti 2007, 2008, 2009, não fui só em 2010. Né? Você já tava com moral até pra segurar agora. Quando você queria já ir, tava, né? Já não era igual já tava com antigamente. 5 anos no Goiás, né? Já tinha sido melhor lateral direito do Campeonato Goiano por 2006, 7, 8 e 9. Caraca, você foi 4 anos seguidos? 4 anos seguidos. Caraca, 6. mano. Pediu gol no Fantástico? Não, 6 não fui não. Eu fui 7, 8 e 9, melhor lateral, né? E aí, do Goiano. E do Brasileiro eu fui em 2008. Melhor lateral do Brasileiro. Ó, aí sim, hein? Pegou a bolinha de lá de ouro e tal. E em 2009 eu fui o terceiro. Melhor. E aí você vai pro E Palmeiras. aí eu fui pro Palmeiras em 2010. O Palmeiras também você arrebentou. Não, o Palmeiras eu fui comprado, né? O Palmeiras me comprou aqui, né? O Bar tava lá já? Não, o Paulo Baia já tinha saído. Ah, tá. Acho que ele tava no esporte. E aí no Palmeiras eu fiz contrato de 4 anos. Né? Eu joguei apenas o primeiro ano, né? Foi 2010. E no segundo ano eles contrataram um lateral, né? E eu via que eu ia ter dificuldade pra jogar, né? Quem que era o lateral? Era o Cicinho. Não é aquele Cicinho, não, é o outro. Né? Eu sei quem é, o branquinho. Sabe, é o magrinho. É outro Cicinho que andava com outro baiano. Não é o mesmo. Mas era o do São Paulo, não é? Não, esse não. É o do Não, que é tem o do... dois Cicinho do São Paulo. Tem, ué. não, tem só um. Não, Sim. tem um Cicinho, né? Que acho que mora até no interior do Goiás aqui agora. Sim. E tem um Cicinho que é o do Santo André, era isso. Ah, tá, eu sei quem é. Era isso. Aí ele chegou no Palmeiras, cara, eu joguei o primeiro jogo titular e no segundo jogo o Filipão já colocou ele, né? E ele já chegou arrebentando. Deitou. Acho que 5 jogos, ele foi 5 vezes seleção na rodada. Credo. Falei, cara, eu não vou jogar aqui não. E aí eu jogava, entrava 5 minutos. Falei, eu não nasci vai, pra né? ficar olhando os outros jogar, não, só treinar. Eu vou Caçar meu pra lugar. cima. procurar um time pra me jogar. E aí foi quando o Hélio dos Anjos me ligou no esporte, né? Me fez um convite, eu falei, vou. Aí fui. E aí cheguei no esporte, joguei 7 jogos. Aí tinha uma cláusula no contrato, por empréstimo, né? Tinha uma cláusula no contrato, se o Palmeiras precisasse, eu tinha que retornar. E depois de 7 jogos, 40 dias, o Palmeiras me quis de volta, né? Pra me emprestar pro Cruzeiro, que me pediu pro Palmeiras. Aí o Palmeiras queria um jogador do Cruzeiro, Fez uma barganha. aí fez essa troca. E Aí que- eu fui pro Cruzeiro. E quem que era o técnico do Cruzeiro na época? Era o Cuca. Não, arrebentou, ele é fera, né, velho? Mas aí, em 2011, o Cruzeiro teve muita dificuldade, né? Houve muitas contratações e também houve muitas vendas, né? Uhum. Venderam vários jogadores, então aquela espinha dorsal do time foi desfeita. E aí, cara, pra você montar um time assim de uma hora pra outra é difícil. E aí nós brigamos pra não cair até a última rodada. Esse negócio de venda de jogador acaba que dá uma desestruturada no time ali, pelo que eu entendo. Mas acaba que o time também ganha uma grana, né? Na verdade, O clube acaba ganhando uma grana boa, né? Às vezes, no passe ali, como é que funciona? aqui, ó, o Vitor, ele é técnico, ele sabe. Um exemplo, eu sou o presidente. Ele chega pra mim e fala, presidente, eu preciso de 5 jogadores. Aí eu vou lá, trago o jogador. Aí eu faço a negociação com o Vitor. Você sabe que nós tem que colocar 7 meninos da base pra jogar. Você põe pra treinar. Se der conta, vai jogar. Se não der conta, beleza. Mas você tem que colocar, né, Vitor? Por quê? Porque a gente não vive jogador velho, né, Vitor? A gente vive jogador novo. Então o time, independente, pode ser o Cruzeiro, São Paulo, Real Madrid, se você não vender, você não sobrevive. Ou você tem uma Arte Viva Madeira pra patrocinar você, Patrocinar. pesados, patrocinador pesado, se você precisar na sua fazenda, na sua chácara, tá? Olha. Arte Viva Madeiras. Agora, se você não tiver um patrocinador de peso, que quase nenhum time tem, viu, Cardinho? Né? Que segura esse rojão por um tempo grande, meu irmão, você tem que revelar os caras. Agora, como é que é o nome daquele cara que o Palmeiras vendeu agora? Hendricks? O Hendrick, Quanto que foi vendido aqui a pouquinho? pois é. 400 milhões? Foi uma grana 400 milhões. E você falando desse negócio aí de vender e tal, eu tava analisando também, os jogadores hoje em dia parece que estão jogando com mais idade. Antigamente parava de jogar antes, a gente acaba com 39, vamos falar agora de Copa do Mundo também, né, que já, 39 anos, acho que o Daniel Alves tem, né? É 39? 39 anos. Você Pois vai, antigamente não era assim, você era? vai começar a fazer essas perguntas assim? Não, mas vai. O Pepe lá de Portugal, que é brasileiro também, tem Os caras 39 paravam anos. antes, pô. E jogou muito. Aquele cara também da Croácia também, o Tito lá, Modric. o cabeça lá, ele era, como é que chama ele? Modric. E tudo é com o nome de Tite, Modric, Petkovic. Mas assim, eu vou... Por exemplo, seleções, né? Seleções tem... Por exemplo, a brasileira tem várias opções, né? Mas tem algumas de fora que não tem. Que não tem, é. Que não tem. Agora, assim, por exemplo, você pega o currículo, né, do jogador,
né? Você pega o extracampo do atleta de certa idade, porque assim, eu ouvia um preparador físico meu falar assim pra mim, ó, Vitor, eu gosto de trabalhar com jogadores mais Robusto. mais corpados, mais experientes. Sabe? Aí você vai ver, e aí hoje também tem aquela, como é que diz? Aquele preconceito, né, de jogadores mais experientes. Mas eu, particularmente, eu concordo com o que ele me falava, né? Porque você pega, dependendo do atleta que você pegar, aí você tem que fazer uma boa garimpagem, né? Para trazer o cara certo. Você saber que esse atleta experiente vai fazer os mais jovens jogar sobressair. Tranquilo. Porque, e às vezes se espelhar nele também, porque né? assim, você pegar um menino de 16 anos, igual o Hendrick lá do Palmeiras, que ele é um baita potencial, e jogar no meio dos caras do Palmeiras, cara, é totalmente diferente de você pegar ele e colocar no meio por exemplo, de um time que tá desorganizado, Informação. de um time que tá em formação, de treinador chegando. Já é o técnico falando, sabe? agora, já Aí não é mais o... É totalmente diferente, cara. É. Se você fizer isso com um menino de 16 anos, ele foi vendido por quanto? 400 milhões? 400 e tantos milhões. Ele não seria, cara. E Por quê? pega- Porque acaba queimando ele. E pegando essa fala do Vitor aí, é o seguinte, você observa que o próprio Vinícius Júnior, a gente acompanhou a carreira dele no Flamengo, quem acompanhou. Ele era um jogador, não sei se você vai concordar, Vitinho. Cara, o Flamengo escondia ele. Por quê? Porque ele sabia que ele era um ativo caríssimo, que ele podia despencar, né, Caio? Como se fosse a bolsa no anúncio daquele amigo nosso que só tem 9 dedos. E aí, nessa mexida aí, o que os caras fizeram? Seguraram ele ao máximo. Colocavam no joguinho, pá. Quando ele chegou no Real Madrid, o presidente fez igual fez com o Vitinho. Ô, meu filho, vem cá. Tá vendo aquele B ali, ó? Aquele B lá é do Real Madrid. B. Você vai jogar lá e treinar para você integralizar a filosofia da cidade, do país e do time. Por quê? O Vitor falou aqui, ó. Quando ele veio do crack, você era realidade no crack, né, Vitor? Uhum. Aí quando você chegou lá, quem que era o cara jogar no seu lugar? O pai, Paulo Baier. Aí o Vitor falou assim, opa, peraí. O cara que tá jogando no meu lugar é pica? É fera? Aí quando chega ele lá no Real Madrid, o Vinícius Júnior, o cara já falou pra ele, calma, nós não estamos preocupados em fazer dinheiro com você não, eu quero fazer você um homem e um jogador. Pega ele hoje, o que ele desenvolveu como jogador, e pega o que ele saiu do Flamengo. Primeiro, ele é um cara, claro, um ativo caríssimo pro Real Madrid, porque é grana no bolso, mas é um cara que, né, arrebentou lá agora, tá fazendo a diferença. Por quê? Porque teve a maturação. Não pegou o cara e falou, não, você tem que resolver. Né, Vitor? Você tem que resolver. Colocar na mão dele, né? Você tem que ter o cara cascudo, né? É. Aí eu acho que já cabe até a pergunta pra gente começar a falar da seleção brasileira, aproveitar a experiência e a parte técnica do Vitor, técnica realmente, da parte de técnico, e perguntar, Vitor, você tá com essa caneta na mão aqui, esse papel não, porque o Caio vai comprar um papel maior, que senão não cabe todo mundo. Mas um papel aí pra você escalar a seleção brasileira. Cara, você acabou de falar aí, nós temos um celeiro de jogador, um monte de gente. É. Primeira pergunta, eu vou te alfinetar logo. Daniel Alves, eu sou o Tite, ligando pra você. Daniel, beleza? Beleza, que é o pai. Ô pai, beleza? Beleza. Você vai comigo pra Copa, tá? Ô, beleza, tal, papo. Só que você vai jogar não, você vai ser meu auxiliar técnico. Vou lançar você lá na Copa do Mundo. Você levava ele de técnico, junto com você lá, de auxiliar ou de jogador? Não, levava jogador. De jogador você levava? Jogador. Você acha que ele ainda tinha lenha pra queimar ainda? Sim. E por que o Tite queimou ele? Não, pois é, eu ou levaria como jogador Uhum. ou não levaria como auxiliar. Você não levaria como auxiliar? Não, porque Uma coisa ou outra, né? porque ele é atleta. Ele é jogador de futebol ainda. Ele tá em ativo, né? Sim. Mas nessa Copa ele não fez... Eu até perguntei pra você naquele podcast, que você até comentou e tal, sobre o não é- Daniel. aí, por exemplo, aí eu não coloco a culpa no Daniel Alves, né? Você coloca no Coloco Tite. no Tite que não colocou. Ele preferiu improvisar um Militão, que eu achei que até o jogo fez um bom jogo, Sim. né? Naquele lado ninguém se criou nada. Defensivo. Ele poderia não atacar, mas um cara mais rápido que ele não tinha. É, o cara era monstro. Não tinha. O Militão ali, a gente pode criticar ele no ataque, não atacou, que não atacou, mas defensivo, ele é perfeito, cara. Como é que chama aquele lateral do cabelo meio loiro lá, que joga pra caramba? Como é que chama ele? Qual? Cabelo meio loiro. Ele tava na Copa agora, moço? Aquele cara Do joga... Brasil? No último jogo ele tava. Do Brasil? Ué, na Copa do Mundo agora. Você não tá falando é o Anthony, não, É atacante? o Anthony. Rapaz, esse Não, cara, Anthony é esse atacante. cara é danado. Ele é atacante, né? Beraba. Ele é danado, hein, cara? O Brasil é um celeiro, né, de bons jogadores. Tá, mas você tá pipocando.
ele não levou os caras certo ou ele não posicionou os caras que tinham que ser posicionados? Eu acho assim, do Tite, né? É um baita técnico, né? Um Sim. baita técnico. E qualquer técnico hoje que assumir a seleção brasileira e for fazer uma convocação para a Copa, vai ter gente que vai criticar, porque faltou fulano, faltou isso. Sim. Entende comigo? Eu, na minha visão, nessa convocação que ele fez, talvez sairia 2, 3, Sim. diferente dele, que é mínima, né? Sim. E talvez aqueles que menos jogaram, Exatamente. né? Mas é lógico, o Tite errou. Né? Os jogadores erraram. Por quê? O goleiro da Croácia foi bem demais, fez 8 defesas, mas, cara, a gente precisava ter uma finalização melhor. Claro. Eles fez defesa, fizeram. O goleiro fez defesa, mas muito foi em cima dele. É só você analisar as chances que nós tivemos de fazer gols. E agora o povo também criticou muito essa última partida com a Croácia, que eu acabei assistindo também. Eu falei, você não assiste muito futebol, eu vi esse negócio aí. E tava um jogo ganho e tal. E o povo criticou muito, o povo mais criticou foi o fato do Brasil não ter segurado o jogo, né? Depois que fez aquele gol no primeiro tempo da prorrogação, né? Primeiro 15 minutos. E também criticaram o fato de ter colocado aquele rapaz novinho pra bater pênalti. Eles falaram que não colocaram o Neymar, não colocaram mais pessoas com experiência desse mesmo. Você, como técnico de futebol, você concorda com essa crítica também? Que deveria ter segurado mais? Deveria ter colocado pessoas com experiência pra bater o pênalti ou não? Cara, assim, eu poderia ter feito tudo, né? Mesmo levar aquele gol. É né? verdade. Primeiro, a gente poderia segurar a bola na frente? Lógico, poderia. Sim. Poderia. Né? Poderia ter matado a jogada? Poderia. Poderia ter fechado o meio de campo? Poderia. Também porque nós tiramos o Paquetá, que é mais ofensivo, para colocar o Fred, que é mais defensivo. E aí, na hora do gol, ele que fez a jogada do ataque, né? Tomou uma dura do Neymar. Né? Outra coisa, Tomou uma dura do Neymar, pô. Pô, 5 minutos! Foi verdade. Ele Não, mas- até traduzindo Mas esse assim, negócio. quem tocou a bola pra ele? Não podia ter segurado também? Complicado. Né? Agora, por exemplo, faz a falta. A Argentina fez a falta no último lance e levou o gol. Se tivesse feito a falta e levasse o gol, É porque fez não a falta. não faz a falta. Você concorda comigo? Então, assim, analisar depois, cara, Tá, mas peraí. Agora eu vou entrar numa área que eu milito, que é a arbitragem. Você vai me desculpar. Gente, você que tá vendo aí pela câmera 3, presta atenção. Todas as vezes que você tá dentro de um campo... te convidar, viu, Vitor? Quando você assumir o time, nós estamos aí com a metodologia aí pra trabalhar a arbitragem em relação à visão dos jogadores. Você que não leu a regra, lê primeiro pra depois nós conversar e vai mudar a visão de vocês. Pega a visão. Cara, é o seguinte, se nós temos 3/3 no campo, vamos falar mais técnico, às vezes o Ricardo vai boiar, mas nós vamos explicar pra ele. Eu não entendo. Você tem muito, 3/3 no campo. A defesa, o meio e a final. Colocando o campo inteiro, não só um dos lados. Cara, você desculpa, se eu sou o treinador, gente, vamos matar na origem. Porque na origem, primeiro, eu tenho estatística, eu dou pra vocês aqui estatística depois, quase não se toma cartão, nem amarelo nem vermelho. Claro, se for uma natureza agressiva, tudo bem, mas se for uma falta por puxar tal, no meu caderninho, quando eu analiso lá, que o cara tá apitando, eu coloco lá, essa falta é uma falta técnica, tática. Porque ela foi uma falta lá na zaga, uma falta que não teve impacto, não foi um ataque promissor, não foi nada. Então eu penso o seguinte, nós estamos falando da seleção brasileira, nós estamos falando do time XY lá da 5ª divisão do chinês. Nós estamos falando da seleção brasileira, teoricamente a maior seleção do mundo. Beleza? Beleza. Então, meu irmão, você desculpa, a falta tinha que ter sido feita no primeiro terço. Não deu, mata no segundo, meu irmão, senão você morreu como morreu no terceiro. Não, eu concordo plenamente. Só que se você for... por exemplo, eu vi a jogada e os caras não conseguiram chegar nos atletas. Quando eles chegavam próximo, a bola já foi. Chegou no outro, a bola... Você vê que o Alexandre, se o Alexandre tivesse ficado posicionado onde ele estava, ele até poderia chegar. Só que aí, quando a jogada desenhou, ele se preocupou com as costas dele. E aí ele girou. Quando ele girou, que ele voltou, o carro já tocou aberto. E ainda deu infelicidade de desviar no Marquinhos, eu acho, né? Pegou na cabeça do... Na cabeça, não, Você sabe, eu tava falando que você não entende muito de futebol, mas eu vou dar a minha opinião aqui, acho que uma questão prática mesmo pra tudo na vida. Você sabe uma coisa que eu achei uma falha muito grande na seleção brasileira, independente mesmo de quem quer que joga? Eu achei esses jogadores
sem velocidade, sabe? Naquela época que você vê que os caras da Croácia, cara, era uma loucura aqueles caras lá. Quando eles chegavam na zaga deles, que o Brasil vinha pra zaga da Croácia, que um jogador pegava a bola, os caras atravessavam o meio de campo no 12, o cara tinha uma velocidade louca, você entendeu? E o Brasil não tinha velocidade. Pegava a bola ontem logo... a Argentina fez um gol nesse estilo, né? Ele pegou a bola e saiu levando meio na sorte, Álvares. 2 vezes, né? Meio na sorte e ainda fez o gol. Aqui, ó, o Vitor teve muito tempo dentro do campo de jogo. Cara, assim, opinião minha, eu acho que a preparação da seleção brasileira foi horrível, cara. Também concordo. 10 dias. 10 aqui, dias. ó, o Vitor tá aqui, jogou bola. Vamos supor que hoje ele tem lá em 2001. 2001 você tinha quantos anos? 19. 19 anos. Alegria nas pernas, que até hoje ele tem, É. mas muita alegria na época. Cara, até para um menino de 19 anos, 20 dias, porque quem é do futebol, e não vou falar de futebol não, vamos supor que a gente vai pegar o Caio ali, ó, vamos colocar ele para correr todo dia agora. Se eu der 3 porradas, 3 dias seguidos nele, corrida, de alta intensidade, velocidade, de não sei o que, não sei o que, não sei o que, no quarto dele tá morto, não tá, Vitinho? Os 10 primeiros dias pro futebol é uma pancada, porque é só físico. E depois você treina o misto entre o tático e o técnico e o físico nos últimos 10. Ou seja, na história que eu me lembro, cara, sempre foi 20 dias, 25. Aí não, os caras não preparou um dia aqui no Brasil, foi direto pra Itália, sabe? Um trem frio, não chegou, não experimentou o Brasil, vamos, tal, aquele negócio, sabe? Não aproveitou, cara, e aí ficou, não, vamos chegar, nós vamos deitar. Lembrando que quase todos os jogadores europeus, como também o brasileiro, porque foi no final do ano, é o final de quê? Lá na Europa tá no meio da temporada, né? E No aqui meio tá que no final. Então os caras chegam estourados, velho. Então assim, eu acho que a gente levou assim, não, beleza, nós vamos levar. Não vamos não, irmão, porque os times evoluíram em tática, técnica, você pega os times asiáticos agora. Cara, os caras surpreenderam. Mas não foi surpresa não, chama-se trabalho. Não é surpresa não, trabalho. Pra muita gente é surpresa. Pros caras são 4 anos de dedicação, respeito ao futebol. Não, negócio de alegria nas pernas, irmão, esquece. Eu acho que a seleção teve muita facilidade nas eliminatórias, né? Então isso aí meio que iludiu, né? Mascarou. Meio que, nós vamos ganhar a qualquer momento. E se a gente for olhar friamente, por exemplo, as quartas de final, o jogo do Brasil e da Croácia foi o pior jogo. Não, péssimo. Foi o pior jogo, o nível técnico foi muito baixo. Sim. Você comparar a Holanda com a Argentina, um jogaço. Jogaço. Né? A França, jogaço também. Nossa, espetacular. Né? Inglaterra e... Altíssima velocidade. Inglaterra e França, né? Inglaterra e França. Jogaço, cara. Jogaço. Sabe? Então, assim, o nosso individual, não, o nosso coletivo funcionou, cara. Defensivamente, os 2 zagueiros nossos foi muito bom. Muito bem mesmo. Casemiro ali na frente foi bem. Foi bem. Agora, e o nosso individual? A gente não conseguia... você vê, por exemplo, o Messi. Deitou. Quando ele não faz gol, ele acha uns passes que... Eu fiquei triste também com a perca do Brasil nessa Copa pelo gol, né, cara? O Neymar fez um golaço, né, bicho? Nossa Com senhora. certeza um dos gols mais Eu não acreditei quando a Croácia fez aquele gol. Falei, puta que pariu, o jogo ganho, né, bicho? Pois é. Queria, você não precisa entender de futebol, não. Tava ganho mesmo. E falando você tocou no Neymar, né? Eu lembrei da pergunta que você fez que eu não respondi, né? Certo. Que foi a respeito dos pênaltis. Se colocava o Rodrigo, Rodrigo, mais experiente. Eu acho o seguinte, os meninos mais novos, eles treinam pênalti também. E aproveitamento deve ser bom. O que eu não concordo porque hoje em dia você não precisa... o Vitor é o primeiro... Não, alternado. Você pode escolher que você quer bater. Talvez o Neymar tenha bater aquele dia, né? O Neymar ia ser o 5º. Então, assim, o Neymar podia ter batido o 4º. Quando ele viu que o Marquinhos ia bater... Falou não. Porque ele é o craque nosso, cara. Assume. Então, eu gosto do Neymar, cara. Eu gosto do Neymar. Deixa que eu vou e bato. Porque se errar é o Neymar e eu vou fazer. Porque ele faz, ele ia fazer. E aí eu continuava com chance. Porque ele sabia que se errasse, acabava. E se o Marquinhos fizesse e a Croácia convertesse o gol, ele não ia bater do mesmo jeito. Certo, agora então, o Brasil ganhou a última Copa em 2002, né? Foi. Você já vem jogando de 2004 pra cá, por aí, né, mais ou menos, você vem jogando futebol e tal. E desde 2002 que não ganha a Copa, quer dizer, são 5 Copas sem ganhar, agora 2022. Sim. Então, a Copa de hoje tá falando sobre isso, sobre isso aqui, bababá, bater pênalti, cheat, aquilo outro tal. Mas tiveram 4 Copas pra trás, teve aquele apagão que deu com a Alemanha e tal. Então, você não acha que existia uma decadência muito grande no futebol brasileiro, pelo menos quando se trata de disputar a Copa do Mundo?
Porque, pô, 5 Copas, hoje a nossa fala é sobre essa, mas e as outras 4, né? Onde é que estavam tantos erros? Ó, por exemplo, a Copa de 2002, né? A gente não dependia só do Ronaldo Fenômeno. Não. A gente não dependia só do Rivaldo, do Ronaldinho Gaúcho. Todo Então, mundo. assim, olha os nomes que eu tô falando. É, Né? os caras- E todo mundo junto. No mesmo time. Divisão de responsabilidade. Então, assim, quando o Rivaldo não tava bem, o Ronaldo Fenômeno fazia. Né? E assim ia, um ajudava o outro. Mas hoje a gente vive do Neymar, né? Por exemplo, vive do o Neymar. Neymar é o Neymar. E aí, Agora o Pombo Cara, vai pegar um nomezinho, né? e aí o Neymar, os caras já sabem. O Neymar é o cara que sofre mais falta. É. Pegou, faz. Por quê? Se não derrubar, ele vai dentro do gol. Ô, Vitor, você falou esse negócio aí, do Neymar aí, eu escutei uma entrevista agora do Ronaldo Fenômeno, ele falou uma coisa que me chamou muita atenção. 2 pontos. Sobre o pênalti, que eu fiquei de vontade de falar, mas estava falando, eu deixei você concluir. No meu time, um pica bate o primeiro E e o um outro pica termina. bate o segundo. O último. Mas, Porque é um mas sanduíche. só tem o Neymar. Não, mas, que ele não, ia mas, finalizar, né? não, mas tinha 2 caras, pelo menos 2 caras um pouco mais pesados, tinha. E sobre essa questão aí da Argentina, ele falando do Messi e do Neymar. Ele falou isso pros dois. Claro, em momento distinto, até porque, né, não tem nada a ver. Neymar, você é tão bom quanto o Messi, mas você segura a bola na hora errada. O Messi, ele chama a atenção, chama a responsabilidade na hora certa. Um exemplo, ele veio fazendo uma Copa, vamos dizer assim, por ser o Messi, normal. Mas ontem, foi ontem, né? Ontem, né? Foi. Ontem, eu lembro que no jogo passado, o cara falou assim que tinha umas fotinhas do Messi, né? As figurinhas da época, ele colava no álbum do Messi quando ele era moleque. Um dos caras que fez o gol, um que fez um golaço, eu esqueci o nome do moleque. É o. Álvares, eu acho que é o Álvares. É isso mesmo. Cara, a hora que o cara olhar assim, fala assim, cara, o Ricardo é meu ídolo. O Vitinho é meu ídolo. Puta que pariu, eu tô jogando com os caras aqui, mano, só os nego fera, velho. Aí sabe o que o Messi falou? Pegou assim, pega na minha mão aqui. Pai, vem comigo, fica tranquilo. Quando o caldo engrossar, eu seguro. Passou confiabilidade, né? E segurou, velho. Agora, Arrebentou. Infelizmente, cara, esse papo aqui dava pra nós ir até o dia amanhecer, porque é um assunto... Você quer acabar? Já estamos chegando nos não. finalmente. Mas assim, pra gente pincelar um pouquinho sobre a Copa do Mundo e depois a gente falar mais um pouco da carreira do Vitor, como é que tá hoje, né? Agora Argentina ficou pra final e hoje, nós estamos gravando aqui numa quarta-feira, a gente não sabe quem ganhou ainda. Mas hoje joga Marrocos e França, aí pode ser a opinião de vocês dois. Quem que se ficar com a Argentina, quem fica com a chance? Se ficar Argentina e França, quem pode ganhar? Se ficar Argentina e Marrocos, na sua opinião de técnico e do árbitro aqui, Adailton Fernando. O Marrocos vem fazendo uma baita Copa, né? Mas a França é favorita, né, contra eles. Mas o Marrocos tem chance de ganhar. Se o Marrocos ganhar, eu acho que a Argentina vai ganhar fácil. E se a França ganhar, vai ser bem nivelado. Bem nivelado. Né? E pegando o gancho do Messi, né? O Messi é diferenciado, né? Diferente. Você vê o zagueiro, o canhoto lá, o Guardiola, de 20 anos. Pra mim, uma baita Copa, cara. Fez 20 anos, o Messi tem 35, 36. Mais, A última também tem do mais. Messi, né? Tem mais. Eu acho que o Messi tem 35. Então é perigoso jogar de 35, novo. 35. Perigoso O Messi, jogar de novo. Cara, passou por ele como se estivesse passando de uma criança de 10 anos. Passou, tocou, o cara fez o gol. E o cara que tava marcando ele tinha 20 anos, cara. O Messi tem dado de ser pai dele. Eu acho que isso aí é que é um problema também que tá acontecendo com a Copa do Mundo, sabe? Tanto esse Messi com esse Cristiano Ronaldo, esses caras vieram arrebentando, assim, esses artilheiros de lá, eles chegaram assim, passando por cima dos artilheiros daqui, estão muito mais fortes, entendeu? Parece que Mas o tem uma Vitinho influência falou, nisso aí. o Vitinho falou no começo. Meu irmão, quem não sabe pra onde vai, qualquer lugar serve. O Vitinho lá na Lagoas, lá, como é que é o nome da cidade, Vitinho? Delmiro Gouveia. Delmiro Gouveia já sabia o que ele queria ser. Não sabia se ele ia jogar, onde que ia, mas ele já sabia o que queria ser. E o Messi, moço, pega a história do Messi, pega a história do Robozão, do Cristiano Ronaldo. Você tá entendendo? São caras ao concurso. E o Messi já é o melhor do mundo já de novo. E vou falar uma coisa pra você, respondendo. França passa, 2-1 Argentina, Messi, campeão do mundo. Argentina é campeão do mundo. Argentina Você aposta nisso aí. Aposta nisso aí. Bom, estamos chegando no final, como eu falei. Agora eu vou falar seu nome completo de novo, Cícero Vitor, pelo menos composto, né? Então fala tudo, do Santos fala Júnior. completo. Cícero Vitor do Santos Júnior, né? Isso aí, acertou. Obrigado pela presença. Eu queria que você falasse o que você está fazendo na atualidade. Eu queria também que você, antes de você falar, se você puder,
você dizer, entre esses times que você passou, se você teve alguma afinidade a mais, um período que você jogou num determinado time que marcou mais a sua vida, e que você fizesse também suas considerações, tanto você quanto o Adailton, e nós chegamos no final do nosso bate-papo. Então, o time hoje que eu mais... hoje eu sou mais próximo, né? Tenho um carinho maior, né? Assim, eu respeito todos que eu passei, mas o Goiás é o time que eu aprendi a acompanhar mais, aprendi a gostar mais, né? E minha família, cara, é toda Goiás, toda Esmeraldina, né? Sabe? Uhum. Meus pais, meus irmãos, meu sobrinho, eu chego de férias lá e eles falam assim, você foi Palmeiras, Cruzeiro, Sport, Santa Cruz, mas o Goiás não sai de nós, não. Então... Nós somos tudo Goiás. Eu também ficou energizado, né? Os caras são verdes. E hoje eu sou técnico, né, de futebol, fiz curso da CBF, né, para ser técnico. E meu último clube foi o Goiânia, em 2019. E acabou 2020, eu assumi uma função no clube, né, de auxiliar técnico. Durante todo o ano de 2020, aí veio a pandemia, parou, voltou de novo. Eu continuei sendo auxiliar. E em 2021 eu assumi o comando do Sub-20, né, do Goiânia. E o profissional na divisão de acesso do Campeonato Goiano. E esse ano eu me desliguei do clube, né? E no meio do ano eu fui para o Bela Vista daqui de Goiás mesmo, né? Certo. E hoje eu tô sem contrato com por clube, enquanto. Né? Tô aproveitando a família, descansar um pouquinho também, né? Estudando. O futebol tem essa generosidade, né? Estudar mais, né? Porque ser técnico é a parte mais difícil, né, do futebol. Eu falo para não, aproveita esse lado. A parte mais difícil é árbitro. É cada um puxando a corda pro seu lado. Pode ser também. O árbitro... Os dois mais difíceis. O árbitro pena também. Você tá falando do... Sim. O geral, né? Então é os verdade. Dois mais difíceis, o árbitro porque do outro lado você vai... Um lado vai ficar... puxando, né? Sabe, mas assim... Todo lado tem suas dificuldades, clube, né? Do clube... A gestão é muito grande, né, Vitinho? Vitinho? O clube ser técnico é muito difícil. E muito cobrado também. Técnico é muito cobrado, né? Em clubes menores, né? Sabe, que não tem... Estrutura. No clube menor, você é o técnico, você muitas vezes é o auxiliar, o preparador físico, é tudo. Nutricionista. Sabe, em clube grande, não. Cada um tem quase fazer milagre, né? Que às vezes, né? Sabe, mas então é isso. Hoje eu estou à disposição, né, para a proposta, né? Quem quiser chamar você no Instagram, né? E também participo, né, dos Jogos Master pelo Goiás, né? Esse ano... Campeão, né? Nós... Bicampeão, né, na verdade. Bica? De novo? Em cima de Vocês têm que parar com isso. Vocês têm que parar com isso, senão a Sabe, clientela não volta. Aí eles montaram, a Federação Goiana montou, né, esse campeonato. Copa Master, muito bem organizado, muito bom. Sabe, e nós ganhamos nas 2 edições que teve. Fala o nome do seu time campeão aí. Fala seu nome que eu vou dando as notas, fala. Os jogadores? Kleber Guerra. 9. 9. O Fredson. 7,5. Não, 10, né, velho? O Fredson ali ninguém passa, não. Fredson? Fredson, o zagueirão? 9 também. O Vitor, lateral. Vitor? 5. Mais ou menos. 9,5 também. 9,5. Vamos dar meio. Nosso time é muito forte, né? Time fera, né? Alex, né? Alex Pantaneiro. Isso, o Dimba. Não tem como voltar os caras, não? Vocês não tem como jeito de voltar, não? Nós estamos com um convite aí pra voltar, né? Nossa, você tem que voltar todo mundo, meu Deus do céu. Aqui, ó. O Vitinho falando dessa galera aí, ó. Esses dias no Jogo do Brasil, os caras mostrou. Você viu na plateia? Ronaldo Fenômeno, Dior KF, tinha o Figo, tinha o Cafu, o Beckham, Carlos. Só uns caras ruins, bicho. Agora Cafu. ali era fera, viu? Que coisa. Então, a gente chegamos aí, Adailton, quer mandar mais um abraço pra galera aí? Não, eu quero abrir um parênteses aqui, senão os caras brigam comigo. Ó, certo. Arbitragem da Copa do Mundo, quero parabenizar, né? Verdade. Todos que foram pra Copa do Mundo, né? O Wilton Sampaio, daqui de Goiás, o Bruno Pires e o Bosquilha, e tem um outro grupo, não vou falar que é muita gente. Parabenizar, fez pra mim, viu, Vitor? Não sei se você também achou. Mas só um segundinho. Pode falar. Você acha que não foi pênalti não pro Brasil? Qual você fala? O cara lançou a bola, o zagueiro tirou de braço, cara. Tá. Dá tempo de explicar isso, né? Claro, pode mandar bala. É o seguinte, por que não foi pênalti ali? A bola bate no braço? Bate. É acidental? É. Tem impacto? Tem. Chegaria outra pessoa? Não. Então segue o jogo. É o árbitro falando, né? Quem é nós agora? Agora, se existe um jogador mais próximo ali, ou se a bola vai em direção ao gol, aí a gente teria que analisar impacto, seria outras coisas, entendeu? Mas, a grosso modo, o VAR e o árbitro de campo analisaram que foi natural, não teve impacto, por mais que o braço estivesse aberto. Até porque,
Quero até parabenizar o VAR da Copa do Mundo, um VAR muito rápido, né, Vitor? Muito rápido, e assim, as decisões pra mim, 99% foram acertadas. E voltando ao Wilton lá, Wilton Sampaio, Bruno Pires e o Bosquilha fizeram o jogo da França com a Inglaterra, um jogo duríssimo, um jogo pesado, um jogo que teve uma intervenção do VAR, onde o atleta ele dá uma carga nas costas do atleta, e o Wilton, pela paralaxe, que é quando a jogada está acontecendo e o árbitro está passando por ela, ele não consegue visualizar no campo de jogo. E o VAR acertadamente chamou ele, e ele em instantes foi lá e marcou o pênalti. Então, pra mim, o Wilton Sampaio arrebentou, melhor árbitro da Copa até agora. Ele é goiano. Goiano. Junto com o Di Michele e com o Orosco, o italiano. Aí está na briga. Quem virá pra final? O Wilton Sampaio ou o Di Michele? É um goiano ou esse outro? Di Michele é holandês. Holandês. Vamos aguardar, né? Os próximos. Torcer pra esse goiano aí fazer o final da Copa. Ricardo, e agradecer a presença do Vitor aqui, Vitor. Você é sempre muito bem-vindo, viu? Eu que agradeço. Quiser aparecer de novo, ele parece um pouquinho com o Alexandre Pires, não parece? Não falar não, mas você puxou isso aí só pra contrariar. Só pra contrariar. Valeu, galera do Brasil. Ficamos por aqui, o nosso bate-papo com Cícero Vitor Santos Júnior, mais conhecido como Vitor, e Adailton Fernando aí, dando esse apoio na bancada. Fiquem com Deus e até o próximo podcast, se Deus quiser e Ele há de querer. Valeu, galera.